Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família, para refletirmos um pouquinho a respeito da Palavra do Senhor, meditarmos nela e também dedicar um tempo para esse devocional a Deus, que tudo tem nos dado. A vida, o ar, a força, o trabalho, abençoa o trabalho que a gente realiza. Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Do Senhor vem tanto querer quanto realizar. E antes de irmos para o texto que o Senhor propôs no meu coração compartilhar com vocês, eu estava hoje meditando sobre o Salmo 86 e no versículo 11 eu notei uma coisa bem interessante e eu quero compartilhar também. O verso 11 diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Amados, o salmista é o rei Davi. Esse salmo é uma oração que ele estava fazendo a Deus. O rei Davi, segundo a Bíblia, tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, ele está dizendo, põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Mas Davi temia ao Senhor. E o que é temor, segundo a palavra de Deus? Temer a Deus significa amar, significa respeitar, significa obedecer. E Davi, sendo um ser humano, assim como nós, tinha os seus defeitos, as suas imperfeições, né? Davi cometia pecados, como todos nós, como todo ser humano. Porque a palavra de Deus diz que não existe, nunca existiu e nunca existirá um único ser humano perfeito. O único foi Jesus Cristo, porque além de ser homem, ele também era Deus. E é Deus eternamente. Mas Davi então pede para que Deus coloque esse desejo de temer o nome dele em seu coração. Veja que isso é resultado de um coração que já teme ao Senhor. Ninguém pede a Deus, Senhor, transforma o meu coração para que eu possa te temer, que eu possa te amar, te respeitar e te obedecer. Por isso que ele disse antes, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Me ensina o teu caminho, e eu andarei na tua verdade se o Senhor colocar no meu coração o desejo de temer o teu nome. Então veja que a palavra de Deus é um guia, ela mostra o caminho. Como a gente já viu num devocional aí passado, o que eu intitulei Quem é a Bíblia? E nós sabemos que a Bíblia é uma pessoa, é a Santíssima Pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Até porque o apóstolo Paulo e Pedro dão esse testemunho. Que nenhuma profecia das Escrituras foi dada por vontade humana, mas homens santos no sentido separados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram. E que a palavra de Deus é inspirada por ele. E é boa, perfeita e agradável. Então a palavra fala muito sobre as Escrituras. E a Escritura é a palavra de Deus. E a palavra de Deus encarnou. Nós vemos isso no Evangelho de João. No começo, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em algumas versões, o verbo. O verbo era Deus. Estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por ele. Haja luz. Então, pelo poder da palavra de Deus, a luz se fez. E todas as coisas criadas do nada foram criadas pelo poder da palavra deste Deus maravilhoso e eterno. Jesus é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo, que hoje está aqui na terra, e representa Jesus Cristo aqui na terra. É o nosso ajudador, o nosso auxiliador,
conforme vimos nas últimas palavras de Jesus, que ele viria para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que ele, a palavra encarnada, nos falou. Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez ser humano e esteve entre nós, e nós vimos a sua graça, né? A sua verdade. Então, amados, mais uma vez a gente vai lembrar do que Jesus falou no capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus então diz exatamente o que o rei Davi e também profeta diz aqui, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na sua verdade. João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Davi estava pedindo é, Senhor, mostra-me o caminho. E Deus mostrou o caminho, Jesus Cristo. E eu andarei na sua verdade. Jesus é a verdade porque Ele é a palavra de Deus encarnada. E Ele nos dá a vida eterna porque este caminho nos leva ao Pai. Qualquer outro caminho nos faz desviar da verdade de Deus. Não é maravilhoso isso? Bom, amados, vamos ao texto então que o Senhor propôs ao meu coração compartilhar com vocês hoje. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 1 e ir meditando sobre aquilo que o apóstolo Paulo dizia. Bom, antes de ler, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra e por esse momento tão precioso na Tua presença. Espírito Santo Deus, esteja conosco, Paizinho. O Senhor Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidos no Seu nome, lá o Senhor estaria. Pai, eu não estou com ninguém aqui ao meu lado, mas aqui do outro lado do vídeo tem irmãos amados, filhos Teus, escolhidos do Senhor, que está juntamente comigo, talvez em momentos diferentes, mas meditando juntamente comigo na Tua palavra, Senhor. Então esteja com eles. Pai, envia para o coração de cada um o Teu Santo Espírito para revelar a sua verdade, Pai, porque o príncipe deste mundo, segundo as Escrituras, cegou o coração das pessoas para que não Te ouvissem. Mas, Pai, que não seja a minha voz, mas o Senhor falando com eles, através da Tua palavra, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amados, vocês me perdoem, eu estou com a garganta um pouquinho ruim e posso tossir de vez em quando, mas eu não queria deixar de gravar esse devocional essa semana e alimentar o coração de vocês, o espírito de vocês. Amém? Diz assim, verso 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual continuam firmes. Porque, por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Olha, ele estava lembrando a igreja de Jesus Cristo que estava em Corinto e estava lembrando eles, olha, eu quero lembrar o evangelho que eu anunciei a vocês. Então é isso que Paulo vai fazer daqui para frente. Eu vou lembrar vocês do evangelho que eu preguei. E o que é evangelho? São as boas notícias. Evangelium significa boas novas, boas notícias de Deus para o mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou ele por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a boa notícia de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar,
pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos apresentar justos diante de Deus. E aí Paulo continua, dizendo, porque por meio desse evangelho vocês também são salvos. Como eu disse, eu estava lembrando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, onde Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Mas Paulo continua, que aí tem uma condição, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês. Então, amados, nós precisamos saber qual é a palavra, qual foi o evangelho que foi pregado para nós. E se nós estamos firmes nele, ou se nós estamos nos desviando dele. Por isso que é importante ler a palavra de Deus, porque se você for simplesmente crendo nas pessoas, nos homens, nas religiões, vocês correm o risco de serem enganados e desviados da verdade. Que Paulo até faz uma advertência na sua carta aos Gálatas, onde ele diz que não há outro evangelho senão esse que nós pregamos, e mesmo que venha um outro, ou até um anjo do céu, e fale algo diferente, vá além daquilo que foi dito, que seja amaldiçoado, porque não existe outro evangelho. E aí então ele enfatiza muito isso. E nós vamos ver que a palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo, então lá do início até Apocalipse, fala sobre isso. Que nada pode ser tirado da palavra de Deus, nada pode ser acrescentado à palavra de Deus. Então não existe outra forma de nós andarmos na verdade, no caminho, se nós não conhecermos as Sagradas Escrituras e Deus não colocar no nosso coração o desejo de temê-lo, de amá-lo, de respeitá-lo e de obedecê-lo. E aí ele termina, no verso 3, a menos que tenham crido em vão. Ou seja, a menos que vocês tenham dito da boca para fora que creem em Deus, mas não obedecem a Deus. Aí vem aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, no último versículo, Ou melhor, num dos últimos versículos do seu sermão da montanha, que ele diz que aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre areia. E veio os ventos, a tempestade, e a casa ruiu, e foi grande a sua ruína. Continuando. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados, aqui Paulo, ele está falando sobre como ele sempre fazia. Todas as vezes que ele pregava, isso é muito notório em Atos dos Apóstolos, Pedro fazia a mesma coisa. Ele sempre embasava, ou seja, ele apresentava Jesus Cristo a partir das Escrituras, que na época era só o Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados conforme a profecia. E ele apresentava a profecia. E ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as profecias, e apresentava então também as Escrituras. Veja que as Escrituras, elas são a referência, a base. E Paulo estava dizendo com isso que nenhum outro foi pré-determinado, nunca houve profecia sobre alguém que viria, assim como foi Jesus Cristo. Ao longo de séculos, foram anos, ao longo aí de 1500 anos de profecias. E se cumpriu em Jesus Cristo,
para provar que as Escrituras realmente eram a palavra de Deus e é a palavra de Deus. Porque se não fosse, não se cumpriria. Então foram dezenas de profecias cumpridas em Jesus Cristo com perfeição. No tempo que viria, o que ele faria, o que aconteceria com ele e o que nós teríamos a partir dele. Continuando. E apareceu a Cefas, que é a forma hebraica de Pedro, né? Petros, ou seja, fragmento de pedra, pedrinha. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Amados, lembram que lá em Atos, no capítulo 2, se não me engano, o que foi logo antes do Espírito Santo descer sobre eles, Jesus havia dito para esses 500, não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa do meu Pai. Porque a promessa viria sobre eles, que é o Espírito Santo. Destes 500, sobraram 120, que estavam lá, unidos, perseverando em oração. 10 dias depois de Jesus ter dado a ordem, não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui. Mesmo assim, foram testemunhas oculares da ascensão de Jesus Cristo. E muitos ainda viviam naquele tempo, né? No tempo em que Paulo estava escrevendo aqui a primeira carta aos Coríntios. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, que é irmão também de Judas, que escreveram também uma carta aqui no Novo Testamento. E mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui a gente nota, amados, a humildade do apóstolo Paulo, porque Jesus apareceu para ele, já em glória, no capítulo 9 de Atos, né? Como uma luz, e Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Paulo estava indo prender os cristãos que estavam lá em Damasco, né? E aí então Jesus se apresenta para ele, depois também o ensina, assim como fez com os seus apóstolos enquanto esteve aqui na terra, encarnado. E Paulo via, por isso que ele diz, eu como por um nascido fora do tempo, né? Ou seja, não estava naquele mesmo momento dos 12, né? Mas veio a ser convertido pela graça de Deus depois da glorificação de Jesus Cristo. E ele aqui ele diz, né? Porque eu persegui a igreja de Deus. Então Paulo, de maior perseguidor, se tornou o maior evangelista, né? Aquele que mais proclamou a palavra de Deus por aquele mundo antigo. Continuando o verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, da mesma forma que aconteceu comigo, amados, né? Eu desviado da palavra de Deus, assim como a Bíblia diz, né? Estávamos como ovelhas, cada um andando pelo seu caminho, dispersos, né? Como ovelhas dispersas, cada um seguindo o seu próprio caminho, naturalmente fora da palavra de Deus, pelas religiões, pelas filosofias, ou mesmo buscando apenas o seu próprio prazer, a sua própria vida, vivendo egoisticamente. Então, cada um estava de um jeito. Mas, pela graça de Deus, eu sou quem sou. Deus não olhou para aquilo que eu vivia, mas Ele olhou para mim, para aquilo que eu viria a ser. E por isso Ele revelou
o Filho de Deus no meu coração. Me despertou o desejo por conhecer a sua palavra. E agora, sentindo todo esse amor e esse cuidado de Deus, e sabendo daquilo que me aguarda na vida vindoura, eu não posso me calar, porque eu não quero estar lá só. Por amor de Deus e por amor do meu próximo, eu compartilho a palavra de Deus, o Evangelho, assim como Paulo estava fazendo aqui. Mas pela graça de Deus sou quem sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Ou seja, a graça de Deus sobre a minha vida não foi à toa. Por quê? Porque Deus colocou temor no coração dele, para que ele temesse ao Senhor e andasse nos seus caminhos, no seu caminho e na sua verdade. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, se Deus não estivesse comigo, eu não poderia compartilhar essa palavra com vocês. Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Do Senhor vem tanto querer quanto realizar. Porque é Ele mesmo que nos dá sabedoria do alto. É Ele mesmo que revela a sua palavra, que está escrita, mas as pessoas leem e não entendem. Porque como a palavra diz, às vezes não buscam de coração. O coração está endurecido. E de mau grado ouvem a palavra de Deus. Eu era assim também. E enquanto fui assim, li e não entendi. Ou não queria entender, porque me importava muito mais viver segundo as minhas próprias vontades do que seguir o caminho de Deus. O problema é que o príncipe deste mundo cegou os corações. E as pessoas então estão caminhando como ovelhas sem pastor, pelo caminho largo que leva à perdição. Por isso a gente precisa, amados, ter entendimento, sabedoria e pedir para que o Senhor nos ajude. E Ele só pode nos ajudar se nós estivermos firmados na sua palavra, senão facilmente nos desviaremos. E ele continua e finaliza, no verso 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo está dizendo, então, seja eu ou os outros apóstolos, assim pregamos, assim vocês creram. Amados, a única fonte autorizada para falar da palavra de Deus é a Bíblia. Tudo que os apóstolos ensinaram, inclusive Paulo, que foi aquele apóstolo fora do tempo. Por fim, a palavra diz, eu por fim. Ou seja, não há outro, não existe outra palavra a ser dita, a não ser aquelas que já estão registradas aqui nas Sagradas Escrituras. Nada deve ser tirado, nada deve ser colocado. A palavra ela não pode ser distorcida, porque o Deus que a inspirou, Ele tem sustentado, protegido a sua palavra. Qual é o sentido de Deus nos dar a sua palavra se não puder protegê-la? Então, amados, vejam que até mesmo algumas religiões mudaram os mandamentos do Senhor como norma da igreja, mas não teve a coragem ou a disposição ou qualquer outra coisa para mudar na Bíblia. A Bíblia continua a mesma, porque ela é protegida por Deus. Aqui estão todos os livros, 66 livros canônicos, inspirados pelo Senhor. É a palavra dele. Não existe outra fonte pela qual nós possamos conhecer quem é Deus. Seu amor, seus atributos, seu propósito, a sua obra de salvação, obra de amor
para a nossa vida, porque tudo isso foi feito por amor de nós. O inscrito de dívida que pesava contra nós, que eram os nossos pecados, ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos contra os mandamentos de Deus. E quando eu falo os mandamentos, eu não me refiro só aos 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20, do versos 3 ao 17, mas tudo que ele nos instrui e nos orienta em toda a sua palavra, que as pessoas distorcem por falta de conhecimento. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse que Deus é mau, que ele começou a ler o Antigo Testamento e viu que Deus era um Deus muito mau. E uma pessoa que não estava disposta a ouvir argumentos. Eu lamentei muito e orei por ela, porque ela se baseou em versículos, capítulos, para julgar quem é Deus. E a gente só consegue entender que Deus é amor quando a gente lê do princípio ao fim. Porque a obra de Deus, ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. E aí nós vemos que o mal não é de Deus. O mal está no mundo, mas ele é fruto do nosso pecado, da nossa desobediência, porque preferimos obedecer o príncipe do mundo, que foi criado por Deus, era um anjo, que se rebelou, se encheu de orgulho e levou 1/3 dos anjos do céu para o seu lado. E foi expulso do paraíso, e está julgado, condenado, e o seu tempo está chegando ao fim. Por isso é que ele usa as pessoas que estão distantes de Deus para fazer aquilo que o desagrada. Por quê? Porque ele ataca o coração de Deus quando ele destrói a criatura ou a criação do Senhor. Mas Deus sempre levantou os seus remanescentes fiéis para continuar a proclamar o seu evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos que creem. Que Deus coloque então no teu coração o desejo de temê-lo, de amá-lo, de respeitá-lo e de obedecê-lo, para que você seja semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram as aflições, as angústias, as provações, mas ele se manteve em pé, porque ele estava construído, ele estava firmado na rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que encarnou, que se apresentou a nós, e que morreu no meu e no teu lugar, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e intercede por nós. Ele é o único mediador entre a humanidade e Deus, juntamente com o Espírito Santo, que ele enviou para dentro de nós, e para que seja o líder da sua igreja até o dia da sua volta. Quando Jesus voltar pela primeira vez no céu, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos e crentes no Senhor, com fé em Jesus Cristo, serão arrebatados, todos transformados, com corpo glorificado, semeados, corpo corruptível, nascidos, ressuscitados, corpo celestial. E todos nós estaremos com o Senhor para sempre. E aí então o Espírito Santo sairá da terra. E virá um tempo de tribulação como nunca houve na história da humanidade, segundo as Escrituras. Mas ainda com chance de salvação. Basta que a pessoa não negue Jesus Cristo até o ponto de morte, porque é o que vai acontecer nesse último tempo. O anticristo vai exigir que se coloque a sua marca, para que possa negociar, para que possa ter a livre circulação e assim por diante. Não sabemos como será essa marca. A Bíblia fala em 666, que é número de homem. Número 7 é número da perfeição, é Deus. Mas a gente não tem certeza. O Apocalipse é um livro alegórico,
e que a gente só consegue a chave para decifrá-lo através da própria Escritura. Então, basicamente, os profetas maiores, Jeremias, fala um pouco sobre isso, Isaías e assim por diante. Mas daquilo que é possível nós entendermos, nós sabemos que vai ser um tempo bem difícil. E muitos negarão a Jesus Cristo por medo da morte, por medo do martírio, do sofrimento, e perderão a salvação. E serão, segundo as Escrituras, lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, com falso profeta, o anticristo, a morte por fim, né? É o último inimigo a ser destruído, a morte que veio pelo pecado, e que nós em Cristo estamos livres porque fomos justificados pelo sacrifício substitutivo de Jesus. Eu não falei sobre esse tempo de fim para que você tenha medo, amado. É só para que você entenda que o amor de Deus é revelado na sua tentativa de salvar o mundo, porque Ele não quer que ninguém se perca. E quem se perder foi por escolha própria, não por falta de amor de Deus. Que você tenha uma semana muito abençoada, medite nas palavras de hoje, leia as Sagradas Escrituras, ore ao Senhor e peça para que Ele te ensine o caminho, a sua verdade, e peça para que Ele coloque temor no teu coração, para que você o ame, o respeite e o obedeça, e esteja seguro na sua presença, aqui ainda na terra, mas muito mais usufrua a herança que está guardada para os seus filhos na eternidade. Beijo no coração, amo vocês.